E aí, tudo bem? Que legal ter vocês por aqui. Tudo bom? Oi, Ana Karine, Carliane. Boa tarde, Carliane. Prazer ter vocês aqui, gente. A gente entrou um pouquinho antes para deixar o pessoal entrar. Oi, Camila. Vou deixar o pessoal entrar aí para a gente poder iniciar. Prazer ter vocês aqui. Tudo bom, amor? Tudo bem. Só, Escutar um pouquinho só aí. escutando. Tudo jóia. Só amigos aí entrando Vocês, na live, né? vocês estão escutando direitinho, nós dois? Obrigada, obrigada, Ana Karine. Tá todo mundo escutando? Oi, Gê, que linda. Boa tarde. Oi, oi. Cheio de amigos bons aí, né? Cheio de amigos. Aumenta a responsabilidade, né? É, muito bom, Bom de muito bom. fazer, bom de, bom de fazer live com amigos que a gente pode ficar brincando aqui, né? É, a gente fica mais à vontade, né? Todo mundo já conhece. Muito legal, muito legal. E aí, gente, quando vocês viram o tema da live, quais foram as expectativas que vocês estão criando? Fala aí nos comentários se estão escutando. Se tá dando para escutar direitinho, dá um joinha. Tá tudo ok? Tudo ok para vocês? Que bom, que bom. Sem amor, fala aí que tu tinha perguntado. Eu tava perguntando aqui que quando a gente colocou o tema da live, né, que a Vivi colocou, o que que vocês vieram na cabeça, assim, como expectativa, né? E aí a gente vai estar já entrando na live, a gente só está testando aqui, vamos já começar. Mas quais são as expectativas que vocês criam quando a gente colocou aí o tema? A Juju já vai falar, ou a Vivi já vai falar. Legal, O que né, que ela... Karine? Princípios do casamento, a Karine colocou aí. Oi, Adriana. E aí? Júnior tá assistindo, meu pai, minha mãe, A responsabilidade aumenta, né? né? Estamos todos aqui. Beijo. Beijo para vocês. É um prazer estar aqui. Jordana, muito Gente, eu legal. vou fazer uma pergunta para todos aí, deixar para a gente responder no final. E a pergunta é: vale a pena viver um amor para a vida toda? Vou até anotar. Vale a pena viver um amor para a vida toda? Oi, Nadson. Gade, tá só dando um tempinho pro pessoal ir entrando aí. Tá bom pra gente poder iniciar. A Jordana pediu pra tu repetir, amor. Vale a pena viver um amor para a vida toda? A Jaqueline está no mundo, mas tá ligada. Oi, A Juliana Ju. aí. Parabéns pelo seu neném maravilhoso, né? Tô sabendo que você tá sem dormir, né? Jordânia. Tem gente maravilhosa aí, né?
seu já tá guardado, minha filha. Só basta ativar. O Hermes respondeu que vale a pena viver Mas um o que amor. vale foi, Oi. vamos ver no final, né? Vale a pena viver um amor para a vida toda? Camila foi fazer as unhas, né? Foi? Mas ela tá assistindo, que ela entrou aqui. É que Ah, o neném é um grude, né, Ju? Neném é um grude, Ju. Não tá deixando dormir, não, Ju? Coitado do Hermes, né? Karine. Só amigos, né, Vi? Vi? É, Já são 3h03, 3h05. Vamos aguardar mais 3 minutinhos pra gente começar, né, Vi? sim, sim. Vi, gente, Vamos. vocês querem saber como foi que começou essa ideia da gente fazer essa live? É interessante, né? Se vocês quiserem, a Vivi pode estar falando, né? Hoje eu vou exercer aqui um papel de De ouvir. ouvinte, falar só em alguns momentos que a minha esposa solicitar, mas eu vou lançar essa pergunta aí, né? Se vale a pena viver um amor para a vida toda, né? E aí deixar a minha rainha aí tocar a live. Beleza? É, certo. Ele disse que a live é minha e que ele tá só participando. Mas é uma ideia que veio ao nosso coração. O intuito que quem já assistiu, a gente fez alguns vídeos baseados no livro. A Camila tá aí, viu, Nath? Baseado num livro que é o Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, um livro baseado no livro de Provérbios, né? E quando a gente começou a fazer esse vídeo, o que queimou meu coração, eu primeiro vou falar o que queimou meu coração, depois o William completa se tiver mais alguma coisa. Minha. Eu elenquei, em vários motivos, eu elenquei 3 pontos, certo? E aí eu vou dizer em ordem decrescente, num grau de importância, certo? Em terceiro lugar, foi porque eu escutei que na internet existe mais coisas ruins do que boas, né? Então, se fala muito sobre prostituição, sobre pornografia, sobre pedofilia. Então, eu me vi, não uma obrigação, mas foi um incentivo para eu gravar vídeos para trazer palavras boas e dizer que a internet não tem só coisa ruim, né? Que a gente pode, cada um de nós, mover para algo bom, né? Para algo que desperta, né? As pessoas no lado bom, né? Às vezes a gente olha para o mundo e vê, só tem pessoas ruins, mas não é. Eles podem estar ruins, mas todos nós temos uma essência boa, né? E se a gente for olhar a nossa essência, o que nós somos filhos amados de Deus e imagem e semelhança de Jesus. Então, se a gente carrega essa identidade, né? Então, o que a gente tem a falar só é coisa boa, o que a gente tem a viver só é coisa boa, certo? Esse foi o número 3. O segundo foi saber disso que eu até já falei, quem eu sou, né? Quem é a minha essência, né? E passar isso para as pessoas que eu conheço, para os nossos amigos, né? E em primeiro lugar é Deus estar no centro de tudo que eu faço, né? Então é isso que eu queria mostrar e foi isso que motivou a gente estar aqui, né? E mostrar um pouco do que é nós no casamento, do que é a gente no casamento, né? E aí eu posso dizer que o nosso segredo é um segredo de todos nós. Então, o nosso segredo é ser igual. Nós somos igual a qualquer um que está aqui nos vendo. Nós somos mulher e homem igual a qualquer um de vocês que estão nos vendo. Só que, principalmente esse ano, a gente acessou um lado espiritual do que é Jesus na nossa vida. Então, isso foi que nos motivou. Isso foi que nos deu voz para fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Então, esses foram os 3 elementos que eu elenquei. E o fator número 1, que é de importância, que é Deus, que Ele está presente aqui dentro de nós, sempre conosco, foi o fator fundamental da gente estar hoje aqui, né? Fazendo essa live,
trazendo um pouco da nossa vivência. A gente não é feito só de acertos. Outra coisa que me motivou foi escutar das pessoas ao nosso redor. Às vezes quer um conselho, né? Às vezes uma pessoa chegou para o Willi e perguntou o que que ele faz para eu não sentir ciúme. Eu já escutei de uma outra pessoa que vê a gente como um casal exemplo, um casal que busca a Deus, um casal que está sempre em harmonia. Então são esses fatos que a gente escuta de outras pessoas que nos faz estar aqui, nos faz nos revelar, né? E digo a vocês, nós somos falhos, nós também cometemos erros, né? E eu acho que o que nos transforma e o que nos faz não ser refém desse erro é, é buscar mesmo Jesus dentro de nós, certo? E aí, amor, quer complementar? Ó, eu tô meio abestalhado aqui ouvindo a Vivi, vocês não liguem não, viu? Porque é lindo demais ver a Vivi falar, tá certo? Mas o que toca o desejo no meu coração também de estar aqui participando nessa live é a gente poder transbordar o amor de Deus, né, na vida das pessoas, já que um dia eu fui uma pessoa que não acreditava em casamento, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu era uma pessoa que vivia paixões de momento, vivia uma vida doida, né, desregrada, e não acreditava em casamento, né? E quando eu vi agora 7 anos passarem, o pessoal falava que, ixi, Maria, fez 7 anos, é o pior ano, né? Eu vou falar para vocês, o sétimo ano está sendo o melhor ano de toda a minha história. E vocês vão ver aí durante a live. E o que é legal, assim, o que tocou mais foi dizer para os marmanjos, né? E perguntar para os marmanjos o seguinte: será que vale a pena viver um amor para a vida toda, né? E eu que vivia não acreditando em casamento antes de casar, queria responder no final o que foi essa jornada, como é que está sendo essa história. E, de fato, é isso que me faz eu estar aqui participando, além de estar ouvindo essas lindas palavras aí da minha rainha. Tá bom, amor? Tá bom. Obrigada, meu amor. Você sempre me incentivando. Gente, e aí? Quando a gente pensou nesse tema, casei. E agora? E agora? E agora? Eu postei isso, aí teve uma amiga minha, agora aguenta, né? Casou, porque ela escutou muito de mim que dizer que casamento é para a vida toda, né? Mas quando a gente casa, a gente passa por momentos, principalmente no início, que não são fáceis, né? Não são fáceis, porque são momentos de escolhas, são momentos de renúncia, são momentos de aprendizado, são momentos do novo. E aí eu quero até citar, logo que eu e o William a gente se casou, acho que a primeira coisa que eu descobri foi que ele não era meu pai. Então, normalmente a gente se casa, né, e acha que nosso marido é nosso pai, e às vezes o marido acha que a mulher é a mãe, né? Vai buscar no outro a referência de pai ou a referência de mãe, já que se trata de homem e mulher. E aí eu queria pedir para o William contar como é que foi essa história, que ele conta muito bem, né? E aí eu vou É, foi, complementar o que foi que eu aprendi, né? foi muito engraçado esse dia aí que ela tá falando, né? A gente casou e aí eu fiquei naquele questionamento, né? Como é que vai ser essa vida a dois? Eu que não queria casar, agora casei, como é que vai ser isso? Foi engraçado que né, na primeira semana, né, que eu casei com a Vivi, que a gente estava dentro de casa, seu Ivo, que deve estar assistindo a live aí, acostumou a Vivi a todo canto que ela ia a buscar, né? A bichinha não podia voltar para casa sem o papai ir buscar, né? Aí, certo dia, ela olhou para mim e falou assim: oh, amor, eu tô indo trabalhar, eu tô indo não sei o quê, e você tem que ir me buscar. E eu olhei para ela com dor no coração e disse para ela, né? Ó, eu não sou seu pai, não, eu sou seu esposo e você vai dar seu jeitinho de você voltar, porque eu não vou conseguir ir lhe buscar, não.
Foi muito engraçado que no primeiro momento ela tomou um susto, né? Mas foi muito legal também, porque ali, na verdade, sem a gente saber, a gente estava quebrando ali o cordão umbilical. E o que foi bacana é que ela mesma, né, na mesma semana, aliás, no mesmo trimestre, ela resolveu comprar um carro. Não sei lá. E, na verdade, resolveu, e eu vou dizer uma coisa pra você, eu nunca precisei buscar ela em lugar nenhum. E É, deixei essa tarefa pro pai dela mesmo, viu? gente, é esse, meu marido, olha. Quem acha que o William foi cruel? Não podia me buscar nos cantos. Mas é um aprendizado. Então, assim, foi assim, logo de impacto, porque eram poucos dias que a gente tinha se casado. Na verdade, a gente casou em outubro, mas a casa onde a gente ia morar estava em reforma. A gente entrou em dezembro na nossa casa. Em janeiro eu comprei o carro. Então, foi nos primeiros dias de vivência mesmo, né? Então, assim... E o que que eu aprendi? Eu aprendi justamente diferenciar isso, né? Que eu tava buscando um pai ali que vai me buscar, o meu irmão, que era o que eu tinha na minha casa, e ele, não, isso não era a forma dele ver, né? Não era a forma como ele agia, até porque ele não, se você for ver, o William não tem horário de que hora ele está com a padaria, que hora que ele está em casa, então ele vai de acordo com o dia dele, ele não é um dia planejado, né? Então eu iria quebrar, né, esse não planejamento dele. Ele não ia estar não é disposto, mas não era algo que seria essencial para o nosso relacionamento, né? Então, no mesmo dia eu chorei, eu fiquei chateada, mas eu entendi. E eu acho que um aprendizado é que toda vez que eu fico chateada com ele sabe que eu fico chateada com ele. Às vezes ele me pede perdão e normalmente eu entrego meu coração a Deus. Eu digo assim, Senhor, tira essa mágoa do meu coração, porque ele é meu marido. Ele que eu quero viver para a vida toda, e nós estamos juntos até depois do fim, a gente aprendeu esse ano isso. Então, assim, é isso, certo? E o que que eu aprendi também? Eu vim de uma casa que tinha uma cultura, né? Uma cultura de proteção, uma cultura de eu ver meus pais ali juntos, sempre me protegendo, me levando para os cantos, né? Eu não tinha a chave de casa, minha mãe, meu pai fazia questão de abrir quando eu chegava, né? Às vezes não é confiança, não é falta de confiança, não, isso não é falta de confiança, era realmente a proteção que eles tinham de saber que hora que eu chegava, que hora que eu saía, para onde eu ia, eu comunicava. E já o William não, né? O William veio de uma casa de pais separados, a Jaqueline nem sabia onde é que ele estava, morava com a Jaqueline, né? Não sabia que hora que ele chegava, que hora que ele saía. Então, assim, quando a gente entra numa casa, eu venho com uma cultura e o William vem com outra. Então, há um choque aí de cultura. Mas existe uma cultura certa e uma cultura errada? Não. Existe que naquele momento nós vamos construir uma nova cultura, né? Tanto que na Bíblia diz, né, que o homem deve deixar a casa dos seus pais e se juntar à sua esposa para poder multiplicar e formar uma nova família. E aí foi o meu primeiro aprendizado como casada, né, que eu tinha algumas características que eu ia ter que ceder, que eu ia ter que mudar para construir uma nova história com meu esposo, né? E a gente construir essa casa, né? É como se eu chegasse com a minha malinha da cor vermelha e o William vem com a malinha, com a mala da cor amarela. Quando a gente entra na casa, as nossas malas se juntam e se transformam laranja, né? Se eu misturar o vermelho com o amarelo, ele se transforma laranja. E a gente começa a caminhar com uma mesma bagagem, né? Uma bagagem de aprendizado, uma bagagem de transformação, uma bagagem do novo, né? Todos os nossos dias são novos. E uma coisa que eu aprendi esse ano é que a gente tem que todo dia acordar e renovar as misericórdias do Senhor, né? Pedir que Jesus renove essas misericórdias em nossas vidas. E aí eu fiquei refletindo, né? Do mesmo jeito que a gente acorda e pede a renovação da misericórdia do Senhor em nossa vida, da mesma forma a gente tem que todo dia renovar o nosso casamento,
o nosso amor. Então, por isso que depois de 7 anos, aí a gente vem falar, casei agora. Esse ano a gente casou de novo. E a gente pretende cada ano casar novamente, né? Certo? Então é isso que eu queria deixar de início, certo? Se alguém tocou aí o coração, dá um aceno, bota um coração, né? Se faz sentido, o que é que vocês estão sentindo, né? É uma experiência bacana, né? Então, todo ano a gente aprende algo novo, certo? Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, olha quem perguntando onde foi que a gente se casou, porque ela não participou desse ano. Nosso casamento é sempre espiritual, certo, Keline? Mas com 10 anos a gente vai comemorar. Ok? Tá bom? Então, assim, e qual foi a outra lição? Certo? E essa é mais, assim, mais impactante em termos do que eu aprendi todos esses anos, que eu achava que estava fazendo a coisa certa, e esse ano eu aprendi que eu estava fazendo a coisa completamente errada. Né? Assim, acho que a gente passou 6 anos da nossa vida casados, porém só dormindo em casa. Né? Então ele saía para trabalhar, eu saía para trabalhar, a gente se encontrava de noite para dormir. Né? Então, assim, a gente não construía não construía o nosso lar, na verdade, certo? Aí a gente diz assim, Vi, vocês não construíram o lar de vocês, por que vocês são tão unidos, por que vocês são tão, assim, entregues um ao outro? Porque mesmo a gente falhando, sendo falhos, porque nós somos pessoas falhas, a gente sempre cultivou, desde o início, um amor entre nós, que é um amor incondicional, né? Que a gente descobriu esse amor incondicional. A gente fez um curso de autoconhecimento e para mim não dá certo, porque eu não fiz esse curso de autoconhecimento. Independente de curso, se eu não colocar em prática, o curso não vai me servir de nada. Então, assim, esse amor condicional, sem cobrança, sem expectativa, eu amar por amar, eu escolher amar, é independente de defeitos, é independente do que um ou outro faça. Né? Então é um amor incondicional. E é esse amor que a gente encontra em Deus, a gente encontra em Jesus. Né? Quando Jesus foi lá para a cruz, para morrer, para perdoar os nossos pecados, que amor é esse? Eu fico me perguntando, que amor é esse? Porque o amor totalmente livre, é um amor totalmente incondicional, porque, gente, o tanto que a gente peca, o tanto que, né, por mais que ele foi lá na cruz, se rendeu para perdoar os nossos pecados. E aí eu quero entrar falando agora de perdão, que eu acho que não existe amor sem perdão. E aí é que vem o amor incondicional, né? É o amor que, independente da falha do outro, eu amo incondicionalmente, certo? Mas por que eu amo? Porque existe a escolha do perdão. Existe a escolha de eu não deixar aquilo ali me atingir. Às vezes a gente age muito refém do que a sociedade acha, né? Do que os outros acham, do que os outros acham que são do que é como verdade, né? E esses valores foi muito desmistificado durante todo esse tempo, principalmente nessa geração agora, né? Que a gente vê os papéis invertidos, né? Que hoje quem sustenta a casa é a mulher, quem educa os filhos é a mulher que vai trabalhar o dia todo, eu não sei como é que essa mulher aguenta. E aí, para eu não
atropelar os assuntos, que o William disse que eu atropelo os assuntos, as mulheres atropelam os assuntos. Eu estou falando da cor, já estou pensando em outra. E para a gente concluir o falar sobre perdão, eu sempre utilizo o exemplo, né, de Jesus. Jesus nos perdoou por tanto de pecado que a gente faz, já fez ou comete, né? Então, assim, tipo, o exemplo, Jesus me perdoou uma biblioteca inteira de livros, como se todos ali fossem o meu pecado. E aí alguém erra comigo, eu não posso perdoar como se fosse um livro, né? O que eu estou trazendo para o meu coração? Quer dizer, Jesus foi capaz de nos amar de tal maneira de eu imaginar uma biblioteca cheia de livros e todos esses livros ser o meu pecado. E aí quando alguém erra comigo, que é apenas um livro, é um livro, eu não consigo perdoar. Mas eu não consigo perdoar não é porque o meu coração não quer perdoar. Eu não consigo perdoar porque eu sou refém do que os outros vão falar. Eu sou refém de mostrar que eu quero pagar na mesma moeda. Então, assim, cadê o valor quando a gente fala de perdão? Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Não é para esquecer mesmo, não. Nós não temos falha de memória. Mas o perdão é lembrar daquilo ali sem dor. É lembrar que aconteceu, mas aquilo ali não me faz refém. Eu posso começar o hoje. Né? Que a gente aprendeu que o passado passou. O futuro não existe. O que existe é o hoje. Então, se eu não acordar disposta a amar e a perdoar diariamente, o que verdadeiro está dentro de nós? Né? O que verdadeiro a gente está construindo? E aí, amor, quer complementar? Tá linda, amor. Eu tô aqui bestinha aqui, só ouvindo. Mas falando de perdão, gente, principalmente algum homem que tiver aí, o primeiro perdão que deve existir é o perdão a si mesmo. Eu que não acreditava que valia a pena casar, para me poder casar, eu tive que me perdoar. Como me perdoar? Eu fui entender que eu achava que eu precisava viver só de paixões, eu achava que eu podia viver só de usar pessoas, eu achava que eu podia viver só de aventuras, né? E eu não me via merecedor de um casamento, de uma família, de uma pessoa para a vida toda. Eu não me sentia esse merecimento, né? E não só isso, eu me achava suficiente só. E quando eu comecei a entender que nada daquilo estava fazendo sentido para mim, eu comecei a pedir a Deus para poder não só eu encontrar esse perdão a mim mesmo, já que eu estava me tratando como, não como pessoa, mas como algo de uso, né? Eu comecei a refletir sobre isso. Poxa, eu preciso me perdoar e, acima de tudo, eu preciso pedir a Deus que me mostre essa mulher virtuosa, essa mulher que vai ser a pessoa linda que eu vou construir essa família que eu imagino. Então, assim, o maior perdão que vocês têm que dar o primeiro passo, né? É a si mesmo, se perdoar, sabe? Vale a pena, sim, se perdoar. Vale a pena, sim, entender que você é merecedor. Vale a pena, sim, entender isso que a Vivi falou. O teu passado, ele não te determina, né? O que te determina é a tua escolha hoje. Porque o que você faz é para Deus. O que você faz não é para aprovação de ninguém. Então, se você se perdoa hoje, escolhe hoje, a partir de hoje, viver uma vida que vale a pena e tratar a mulher como ela tem que ser tratada, como a rainha, você pode sim se perdoar e a partir disso casar. Foi isso que eu coloquei na minha vida e realmente o perdão ele foi um dos primeiros passos para poder entrar nesse casamento. Deixa eu passar para Vivi, senão eu vou falar aqui muito. Tá bom, amor? É, É isso que eu queria complementar. tá bom. E é muito importante o que o William falou e lembrou que realmente a gente só consegue perdoar o outro e amar o outro se a gente verdadeiramente nos perdoar primeiro e nos amar primeiro, né? Não sermos refém dos nossos erros. Nós não somos o que os nossos erros representam.
Nós somos uma coisa, nós somos a essência, e a nossa essência é sermos filhos de Deus, é sermos a imagem e semelhança de Jesus. Isso é o eu sou, né? Isso é o que cada um de nós é, certo? E é muito bom compartilhar com vocês. Eu espero que vocês estejam aprendendo, assim como a gente está aprendendo com cada um de vocês, né? E aí eu queria agora falar de algo. O que que acontece? No nosso relacionamento, uma coisa que eu aprendi, eu não me doava como eu tinha que me doar no meu relacionamento, né? Isso até antes da gente se casar. E quando foi uma vez, uma pessoa me perguntou assim: quanto você tem que se doar num relacionamento? E aí? Responde aí pra mim, vai. Quanto que você tem que se doar num relacionamento? Responde, gente. Quanto? Quanto que vocês acham que a gente tem que se doar num relacionamento? 10%, 20%, 50%? Quanto que a gente tem que se doar num relacionamento? Laís já tinha escutado a resposta. Tudo bem, Laís? Então, assim, quando me perguntaram, eu fui logo dizer assim, 50%. Porque é 50% meu e 50% dele. Aí a pessoa regalou assim os olhos pro meu lado e disse assim, 100%. Você tem que se doar 100% no seu relacionamento. Porque nós não somos metades. Nós somos completos. E aí, foi o que a gente aprendeu, que eu e William, nós não estamos em união. Nós estamos em unidade. É como se eu fosse uma laranja, o William fosse outra laranja, e aí a gente se espremesse e formasse um suco. Né? Então, assim, depois que se forma um suco, não dá para separar. Né? Então, união, quando a gente está unido, se eu pegar um saco de laranja e colocar nós dois dentro, nós estamos unidos. Mas a partir do momento que aquele saco de laranja se rasga, cada um vai para um lado. Mas quando a gente vira suco de laranja, nós estamos em unidade. Depois que a gente se torna em unidade, não tem como a gente se separar. Então procurem no casamento ser em unidade. Unidade não quer dizer que você vai ter o mesmo pensamento ou vai ter o mesmo gosto. Nós temos cada um a nossa individualidade, é como se fosse a digital, cada um tem a sua. Mas quando você se doa em unidade, vai ter um dia que a vontade de quem vai prevalecer é a dele, tem um dia que a vontade de quem vai prevalecer é a minha, né? E isso é unidade, e a gente vai compreender, né, a decisão de cada um. Vai ter um motivo, vai ver o que é melhor por dois, né? Eu estava lendo um livro e eu não me achava persuasiva, né? E aí no livro explica que persuasão é você dar a sua opinião e convencer as outras pessoas pelo bem comum de todos. E manipulação é quando você tem uma opinião e quer que as pessoas concordem com você para você ganhar algo, né? Então, assim, persuasão é algo que você tem, que você decide em comum a todos. Então, assim, quando a gente tem alguma divergência, cabe a nós analisar qual é a vantagem, qual a desvantagem de cada pensamento e o que é bom para nós dois e o que é bom para nossa família. Porque mesmo sendo só um casal, nós já somos família. Né? A minha família é o William. Né? E os meus pais, os meus irmãos, meus sobrinhos, são todos meus parentes. Né? Eu saí da família para formar uma outra família. Né? Até essa semana eu estava falando para uma das meninas que da nossa empresa, que é do escritório, dizendo que a filha dela não era dela. Porque a gente acostuma achar que filho é nosso, mas não é. Filho é
vai crescer e vai formar a vida dele. E os nossos filhos são de Deus. Todos nós somos de Deus. Certo? Então é isso. Então a gente preserve a nossa unidade. E para complementar, o que eu aprendi? Que o meu melhor amigo é o meu esposo. Às vezes você não encontra dentro da sua casa um melhor amigo ou uma melhor amiga. E aí sai para os outros falando mal do seu esposo ou da sua esposa. Isso aí, gente, atrai. Assim, você vê um erro no seu esposo, você não pode fortalecer com palavras. Quando a gente fala, a gente fortalece aquela característica. Ele tem aquele defeito, eu vou compreender de onde vem aquele defeito e vou ver como é que eu posso ajudar a mudar. Né? Como é que eu vou incentivar ele a mudar? E do mesmo jeito o esposo com a esposa, né? Aí vai sair para os amigos falando. Né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que ela nunca escondeu nada do meu pai. Ela podia esconder da gente, mas do meu pai ela sempre contou tudo para ele. E eu achava muito linda essa cumplicidade. E até hoje eles são assim. Minha mãe não esconde nada do meu pai, do que está sentindo, né? Ou alguma coisa que a gente fazia de errado na adolescência, ela contava. Minha mãe nunca foi de encobrir. É capaz dela não contar pra gente que é filho, mas pro meu pai ela sempre contava. E é isso, e a gente tem que construir dia a dia essa unidade, essa amizade, né, entre casal, porque no fim, no envelhecimento, quem que vai restar na casa? A gente começa um casamento como casal e vai terminar como um casal, né? Porque os nossos filhos, quem tem filhos, eu e o William, a gente ainda não tem filhos, mas já é promessa de Deus e nós já nos sentimos pais, vão crescer e vão formar as famílias deles, né? Nós vamos visitar. Na casa vai ficar eu e ele. Do jeito que a gente começou, a gente vai terminar. É nós dois. É nossa unidade. Quer completar, amor? Eu queria completar essa questão que você falou de dar atenção ao outro, né? De uma das coisas que eu errei bastante no casamento, que eu posso falar, eu não conseguia dar tempo de qualidade para minha esposa, né? Eu não conseguia me doar. Você fez essa pergunta, né? Ah, você se doa. Algumas pessoas falam assim, eu me dou 100%, né? E, na verdade, esse doar 100% na fala é muito fácil. Mas o doar 100% no olho, no olhar, tem pessoas que estão juntos e não conseguia olhar nem, não consegue olhar nem olho no olho, né? E eu passei um tempo assim. Eu chegava em casa, trabalhava demais, ainda trabalho, muitas vezes cansado. Mulher tem um negócio esquisito, que é quando o homem chega do trabalho, ela quer conversar, contar as histórias, falar de tudo que acontece, né? E o homem não, o homem já é um pouco meio travado nessas coisas. Ele quer chegar, dizer que está cansado, comer, tomar banho e dormir. E aí eu aprendi que nesse se doar, vale a pena você entender o que a mulher precisa, o que é realmente se doar, né? E eu tive que, na verdade, durante esses 7 anos, eu tive que aprender nesses últimos anos o que era se doar 100% de qualidade. Porque eu não tinha isso. Eu chegava do trabalho para ver o que importava é que eu estava cansado, ia dormir e estava tudo certo. E quando hoje não, essa pandemia, ela fortificou mais ainda isso, porque foi legal que na pandemia eu tive que ter mais tempo, né, dentro de casa. E aí foi quando eu vi que realmente o que era esse doar 100%. Foi quando a gente conseguiu olhar um no olho do outro. Foi quando a gente conseguiu realmente ter intensidade no cuidar da casa. Inclusive, a gente descobriu que tinha coisas dentro de casa que a gente nem sabia que tinha, né? E começamos a usar, né? Eu ganhei uma esposa que começou a admirar a própria casa, né? E eu, né, que não me doava, comecei a entender o que era tempo de qualidade. E aquele homem cansado que chegava do trabalho, que não estava nem aí para ouvir a mulher, agora ficava ali de ouvidos, né, em pé para poder ouvir aquelas conversas todas que muitas vezes eu nem entendia, né, e nem eu entendo ela ou falando, né. Então
Eu digo aos homens, o que é se doar 100%? É você se colocar no lugar do outro. É você realmente olhar no olho do outro. É você estar inteiro, né, naquela unidade, naquele lado. Então, eu tive que aprender isso, né? E eu não tinha isso. E quando eu aprendi isso, eu comecei a entender que realmente o valor do casamento era muito maior do que o que eu estava imaginando. Então, esse doar 100% não é fazer o que o outro quer, mas entender qual é a necessidade do outro, para no momento que você estiver inteiro, você se entregar de corpo e alma para que isso vire uma unidade. E isso a gente tem feito, né, amor? É isso mesmo. É igual até eu falei muito de um defeito do William, né? Que foi o que eu tive que aprender, que ele não era meu pai. Mas eu vou até falar agora para a gente entrar num outro tema, que é o que eu era como esposa, né? Então, assim, como ele falou aí, o tempo de qualidade dele, para mim, era muito pequeno, né? Era refém de eu ficar esperando ele chegar, e aí é só para dar um beijo e nós dormir, ou... Mas tinha sexo também, meu. Quando ele chegava, quando eu chegava Ixi, cansado. tem criança na live, né? Ei, Ixi, mas... tem o nosso sobrinho. É, tirou minha Amor, concentração. é amor, né, amor? É amor, é amor. Esse negócio Namorar, não. namorar, namorar. Então, assim, era raro, Vai, era raro eu ter o William de domingo em casa, né? Sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, assim, ele sempre colocou o trabalho, né, em primeiro. E, e do mesma forma que ele colocava o trabalho, eu também era uma mulher que trabalhava. E trabalhava muito, né? Trabalhava em outra empresa. E quando eu vim trabalhar com ele, eu também trabalhava muito. Então, o que eu fazia? Como ele não ficava em casa, eu também largava a minha casa e ia trabalhar. Ia ocupar minha mente trabalhando. Que é o que eu fazia mesmo, né? E nesse trabalhar, eu justificava. Eu justificava não saber cozinhar, eu justificava não limpar uma casa, né? Eu justificava não lavar uns pratos, lavar roupa, não cuidar, né? Eu justificava no trabalho eu não cuidar da minha casa. Então, quando veio a pandemia, eu falei para ele, né? Até a gente estava no WhatsApp com a família dele e eu até falei, eu descobri esse ano que eu tinha uma casa. Depois de 6 anos de casamento, gente. 7 anos nós vamos fazer agora em outubro. Eu descobri que tinha uma casa, né? E aí eu fico refletindo, nossa, o William foi muito paciente, né? Para ter uma mulher dessa que vem depois de 7 anos descobrir que tem uma casa, né? Então, assim, nós somos falhos, né? Tanto eu como ele. E o que nos sustentou? O que nos sustentou foi o amor incondicional, né? Então, às vezes você vê tanto o erro do outro, vê tanto. Fortifica no erro, né? E aí acaba que esse amor vai se diminuindo por causa do erro do outro. Enquanto, na verdade, o amor tem que ser muito maior do que o erro, né? Então, assim, eu realmente abandonava a minha casa para poder ir trabalhar e ser igual a ele, né? E esse ano, com a pandemia, eu descobri que eu tinha uma casa. Eu descobri que é fácil eu cuidar da minha casa. Eu descobri o prazer que é cuidar da minha casa. Quando eu digo assim, a gente descobriu coisa que a gente nem tinha, uma coisa que a gente ganhou do casamento, que eu nunca tinha usado. E aí, quando eu descobri isso, que eu olhei para dentro da minha casa e teve assim uma escolha minha de olhar para dentro de casa, como teve uma escolha dele de me dar tempo de qualidade para nós dois, né? E a gente construir isso junto. Então, assim, a gente negligenciou isso durante 6 anos, quase 7 anos, né? Então, assim, mas essa negligência não foi determinante para o nosso casamento. Eu disse que a gente casou de novo esse ano, né? Porque a gente viveu coisas novas. E tudo isso está baseado nessa unidade, certo? Então, assim, eu justificava tanto
ter que trabalhar, que até a minha sogra me defendia. O William dizia, mãe, a senhora não disse que eu tinha que casar com uma mulher que soubesse cozinhar, que soubesse... Não, e a Vivi não sabia de nada. Ela dizia assim, ó, mas a bichinha trabalha, né? Então, assim, era uma justificativa. Porque a gente tem que entender que nós, como mulheres, nós não fomos feitas só para trabalhar. Nós não fomos feitas para ser o provedor da nossa casa. Né? E eu vou entrar num tema, eu acredito que um pouco polêmico, mas que eu aprendi que a minha essência, né, de esposa, de mulher, não é eu tomar o lugar do meu marido. Hoje a gente vê muitos casais que estão invertidos, né? Que é a mulher que sustenta a casa, a mulher que sustenta a casa, que passa o dia trabalhando, e o homem que fica dentro de casa, né, cuidando da casa. Né? Tem errado, Vivi, isso não é errado, mas você aguenta fazer esse papel? Quando eu descobri o quão prazeroso é cuidar da minha casa, né? E o William que tem que prover da casa. O meu trabalho eu dava para poder reduzir, era só eu me organizar, eu dar prioridades, né? De eu saber o que representa o meu lar. Tudo que representa, gente, tudo que a gente joga para fora, que a gente quer transbordar fora da nossa casa, a gente tem que primeiro plantar na nossa casa. Né? Então, assim, quando eu descobri, é como se eu tivesse tido um alívio. Um alívio. Foi um alívio para mim. Eu não preciso estar 8 horas trabalhando, 10, 12 horas trabalhando. Não. Eu posso trabalhar, eu posso me dedicar à minha casa, eu posso me dedicar ao meu marido, eu posso me dedicar a saber cozinhar. Ei, gente, eu aprendi a cozinhar. Arrumei, mas deu certo, foi bom. Fiz um peixe aí delicioso. Certo? Então, assim, e aí, nesse momento de pandemia que a gente fez essa descoberta, né? Tanto que um dia desse o William foi varrer a casa, eu mandei ele para a padaria. Porque eu tenho esse prazer hoje de varrer a casa. Eu tenho prazer. Ele varreu, eu tive que varrer de novo. Porque aqui venta muito, mas ele também não tinha varrido direito, não. Aí, então assim, você vê que a mulher, ela é mais cuidadosa, ela é mais detalhista, né? Então assim, antes eu tinha uma pessoa que limpava a minha casa. Né? Até hoje muitas vezes chegava, a Silvana que é dona da casa, né? Então assim, eu negligenciei, mas esse ano eu descobri. E é com muito prazer. É com muito prazer que eu descobri. E gosto, hoje eu gosto. Não posso ver a casa com poeira. Eu quero estar varrendo, deixar eu varro 2 vezes por dia. Então, assim, foi muito. Eu dizer assim, vivi mais como foi. Foi da noite pro dia que vocês descobriram isso. Foi da noite, né? Foi assim, no estalo. A gente buscava muito se conectar com Deus, se conectar com Jesus, né? Saber mais de Deus, saber mais de Jesus, saber mais do Espírito Santo. E aí, assistindo aqui vídeos no YouTube, a gente descobriu uma pessoa que falou o nosso coração. E a gente se conectou a um Jesus que nunca antes a gente tinha se conectado. Porque eu vivia na religiosidade, independente de religião. Independente de religião, eu vivia numa religiosidade que para eu acessar a Deus, Deus estava lá no céu. Eu não conseguia chamar Jesus, o Deus de Pai. Eu até tinha comentado com ele, disse, amor, eu não consigo chamar Deus de Pai. Porque Ele é tão Senhor para mim, tão Senhor que eu tenho que reverenciar que eu não consigo. E nesse dia a gente teve um encontro tão verdadeiro no coração que hoje eu não consigo chamar Ele de Senhor, eu só chamo Ele de Pai. Né? Então, assim, foi uma entrega. E eu até tinha falado também com as meninas lá do escritório que eu antes tentava ler a Bíblia e não entendia. Eu comprei Bíblia de tudo quanto é jeito, da linguagem mais simples, a mais rebuscada, a comentada. Eu não conseguia entender. Eu lia 1, 2, 3, eu não conseguia entender. Quando eu tive esse encontro, que realmente entendi quem Jesus é, que Ele está aqui dentro do meu coração, que o Espírito Santo está aqui dentro de mim,
que basta eu acessar ele, em verdade, eu fechar meu olho, eu orar, que orar não é só você pedir, mas você dialogar com Jesus. Hoje eu leio um capítulo da Bíblia, eu consigo até interpretar o que ele quer dizer para mim. Né? Hoje mesmo eu estava comentando com ele, eu tenho um capítulo da Bíblia que toda vez que eu leio ele, eu tenho uma interpretação diferente. Que é sobre a história de Ana, que é em 1 Bom, Samuel. faltam 10 minutos, tá? 10 Tá minutos empolgado? só? É, eu tô É. empolgada. Bom, já que falta 10 minutos, vamos pular essa parte. Deixa eu só dizer o que que, o que que eu aprendi, certo? Como mulher. Que mulher, realmente, a nossa missão como mulher é ser submissa ao nosso marido. Ah, Vivi, o que quer dizer submissa? É ser empregada? Não. Submissa é a gente, nós dois, estar sob a mesma missão. Nós dois estamos submissos a Deus. Nós estamos submissos ao projeto dele, ao propósito dele, né? E eu, como mulher, em Gênesis, quando Deus criou a mulher, até eu anotei aqui, ele diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, nós somos auxiliadora dos nossos maridos. Ele que vai estar à nossa frente, ele quem vai ter a palavra final. Mas nós somos auxiliadoras. Nós somos quem influenciamos os nossos maridos. Se o nosso marido é bom ou é mau, somos nós responsáveis por influenciá-los. Se ele está errando ou se ele está acertando, somos nós, mulheres, responsáveis por influenciá-los. Né? E como é que eu influencio meu marido? Com as armas certas. Quem é as nossas armas certas? É o Senhor, é a palavra, é a fé. Então, se nós queremos ser verdadeiramente influenciadoras, nós primeiros precisamos buscar na palavra qual é o nosso papel. Em Provérbios 10, Provérbios 31, do 10 a 31, diz o que é uma mulher virtuosa. Né? Que é aquela mulher que ela acorda antes de todo mundo. Entenda que a primeira hora da manhã é da mulher na sua casa. Quando começou a pandemia, eu só acordava 9 horas da manhã. O William só acordava 9 horas da manhã. O William que sempre acordou 4 horas da manhã para ir para a padaria. Então, querendo ou não, eu influenciei isso nele. Aí foi quando a gente caiu nessa de que não. Aí foi quando eu comecei a acordar 4h15. O William acorda 4h30. Eu acordo primeiro, me ajeito e ele acorda 4h30. E aí a gente vai fazer exercício físico, a gente vai estudar, a gente vai orar. E nunca a gente foi tão produtivo. Mas partiu de mim ter a escolha. E aí eu transformei as ações do meu esposo. Certo? Tá com quantos minutos aí? Só 5. Vamos. Quer complementar, É, amor? gente, só complementar, já ir respondendo aquela pergunta de início, se vale a pena viver um amor para a vida toda. Eu quero dizer para vocês que antes de casar, eu imaginava que casamento era coisa de doido. E hoje eu digo para vocês, vale a pena sim viver um amor para a vida toda, porque o amor ele constrói uma história. E essa história ela é vivida de aprendizados, de investimentos, né? A gente tem que investir na nossa vida, na vida da nossa esposa, homens, invista que a sua mulher é sua rainha. A gente tem que aprender a ceder, a gente tem que aprender a exercer nosso papel. Homem, não deixe de ser o provedor da casa, não deixe de ser o governo da sua casa. Você, como papel, você tem que governar, você tem que tomar a frente, você tem que ser o escudo da sua casa antes de qualquer coisa. E isso não lhe dá o direito de humilhar a sua esposa, pelo contrário, lhe dá o direito de colocar ela do seu lado e fazer com que ela lhe levante, lhe coloque como influenciadora. Eu não me vejo viver uma vida hoje sem minha esposa, sem minha rainha. Para mim ser rei, eu preciso dessa rainha. E vocês que ainda não encontraram essa pessoa, eu digo para vocês, um dia eu imaginava que eu nunca ia encontrar essa pessoa.
Digo para vocês, se vocês entregarem o coração a Deus, confiar nele, falar com ele verdadeiramente que quer uma vida de casamento, de família, e que quer uma rainha, que quer um rei do seu lado, esperar nele, você consegue sim. Você terá uma vida onde você vai construir uma história. O amor, ele lhe proporciona história. As paixões, ele lhe proporciona momentos. Eu já fui uma pessoa de momentos, de paixões. Mas depois que eu decidi viver uma história, hoje eu tenho um amor, que é minha esposa, que é minha rainha. E digo para vocês, vivam isso. Não aceitem menos do que isso. Vale a pena, sim, se transformar numa nova criatura a partir da unidade com a sua rainha e com o seu rei. Não abra mão disso. E é isso que eu tinha para complementar. Tá bom, minha esposa? Tá bom. Um beijo, gente. Obrigada pela participação de todos aqui. Eu acho que vale a gente fazer uma outra live falando sobre os papéis do homem e da mulher, né? Se vocês quiserem, a gente vai fazer. E para mulheres, eu fiz na minha bio, no perfil do Instagram, tem um link que eu fiz um grupo no Telegram, que é a Revolução das Rainhas. E lá eu vou compartilhar material, eu já coloquei lá um aplicando com amor, que são as tarefinhas para nós fazer, para a gente desenvolver esse nosso lado mulher, esse nosso lado de serva, de influenciadora, né, dos nossos maridos. Quem quiser, fica à vontade de entrar no grupo. Semanalmente eu vou estar postando algum devocional, tá postando alguma coisa que eu aprendo, certo? Tá faltando só 1 minuto e 55 segundos. Então, um beijo, muito obrigada pela participação de todos mesmo. Vocês estão todos no meu coração. Beijo grande e até a próxima. Um beijo grande aos amigos, às amigas que participaram. Esperamos que a gente tenha contribuído e que homens tratem suas esposas como rainhas e mulheres. Deixe os homens virarem reis da sua casa. E que Deus seja a base de tudo, que Jesus Cristo é suficiente. Um beijo grande, um abraço, amo a vida de todos. Se cuidem.